a fundação da cidade. Nós não estamos tendo um acordo sobre isso. Por isso que o rito comemorativo está tendo dificuldades em São Luís, e aí o apelo que a gente vai ter para o esquema festivo. O esquema festivo vem para encobrir essa dificuldade de se ter um acordo sobre isso. Essa é a nossa hipótese sociológica, interpretativa, né? Então, em São Luís, a gente percebe, volta-se atrás e torna-se ao inicial, em lugar de defender, essa capacidade de se pôr de acordo acerca dele, volta-se atrás e torna-se ao inicial, em lugar de defender os valores intrínsecos, que é bem claro, passear pelas próprias condições da possibilidade consensual exercida em torno de certos valores. Essa anterioridade projetiva, esse retorno ao inicial, projetado no futuro, são essenciais à comemoração, e cria, então, a suprema ilusão de consagrar o futuro. Então, comemorar a Declaração Universal dos Direitos do Homem, comemorar a Revolução Francesa, comemorar a independência dos Estados Unidos, tudo isso tem uma ilusão de consagração do futuro democrático, republicano. É nesse sentido aqui que a gente... Então, busca-se, assim, harmonia e consenso. Busca-se constituir a harmonia das memórias coletivas em torno da preservação consensual. O ato comemorativo torna-se, então, a reencenação de uma coletividade. A comemoração é sempre um cerimonial de reinjeção do sentido. A ficção comemorativa exorciza o non-sens das guerras, das formas de destruição e do conflito, né? Evita-se o conflito em nome da harmonia e do consenso nos princípios, no início. Mas aqui vamos ver que um tema muito interessante em São Luís tem uma musiquinha muito repetida aqui, São Luís vai virar Paris, né? Curso de Fundação Francesa, etc. Só que a gente está vendo que São Luís não virou Paris e ela é lusitana, então tem um conflito aí. A comemoração não preenche apenas o vazio político, trama também o destino comunitário através do artifício do mito. Ela substitui seu projeto, reunindo o passado, o presente e o futuro. Mima a projeção no futuro, perpetuando o ideal de um consenso, arrancado a todas as divergências mais violentas. Algo que não se consagrou ainda em São Luís. Ao invés da comemoração, temos a festa. E a gente vai ver por que a festa vai funcionar melhor do que o rito comemorativo. A gente poderia depois discutir aqui até que ponto eles teriam uma distinção sociológica, assim, tão marcante como eu estou querendo fazer aqui, mas eu acredito que sim. Então, artifício do mito, consenso arrancado. Comemorar por toda parte e a todo momento. Nós somos uma sociedade da festa, né? Essa é a maneira essencial de perpetuar a ordem de uma sucessão simbólica petrificada. Mas veja bem, há uma distinção aqui a ser feita. Essa análise parte de um contexto europeu, onde o modelo comemorativo, né, somente das comemorações republicanas e democráticas, se dá de um modo sofisticado e bastante desenvolvido sociologicamente. A nossa hipótese aqui é que em São Luís, e num contexto latino-americano, o nosso esquema é da festa. Né? Volto a repetir, desculpe repetir isso, um pouco mais é melhor que eu repita. Então, esse cenário aqui, de uma sociedade petrificada, é uma sociedade europeia. A gente está vendo ela em crise agora, em que o trabalho de patrimonialização e musealização atingiu um alto grau de sofisticação e estágio civilizatório avançado. Esse termo de estágio civilizatório avançado aqui é no sentido de Norbert Elias, certo? Não é um evolucionismo vulgar, é um conceito aqui apoiado em Norbert Elias.
Entre nós, desenvolve-se o gênero da comemoração festiva. É a nossa hipótese. Os conflitos entre poderes e versões míticas não consagraram uma ordem simbólica unívoca, francesa ou lusitana, no caso. A nossa herança mestiça e barroca do mundo ibérico mantém-se forte. A hipótese da pesquisa, que se desenvolveu como um achado empírico, numa reunião da Câmara Municipal, ocorrida agora dia 3 de novembro, onde se diz que a politicagem, o conflito entre os poderes, impossibilitou a implantação dos projetos comemorativos em São Luís. Então, foi dito lá, restará as festividades e celebrações efêmeras. O esquema político organizacional da festa é que vai predominar. E aí a nossa hipótese, então, é que vencerá, manter-se-á um modelo histórico. Qual é o modelo histórico? Aquele lá do triunfo eucarístico da Vila Rica de Ouro Preto, de 1733. Nós temos um esquema festivo, barroco, numa mentalidade barroca, uma estrutura de longa duração, já são 200, 300 anos, em que a gente está vendo esse esquema se reproduzir. Então, eu já estou indo do meio para o fim dos slides e trazer para vocês uma melhor configuração dessa hipótese barroca. Então, a cultura barroca, no sentido da dimensão do sentimento coletivo latino-americano, recuperando aí uma tradição barroca ibérica, mas incorporando a tradição latino-americana e brasileira. Qual é o sentido da história disso? Vamos, então, sublinhar algumas coisas. Essa mentalidade. Qual seja? Disponibilidade para a festa. Válvula de evasão do cotidiano hierárquico e desigual. A gente pode ver isso nos estudos que o Roberto da Mata desenvolveu, bem interessante sobre isso. Uma estratégia a gente vai ver logo em seguida, a carnavalização, que é o nosso traço brasileiro, latino-americano. É uma estratégia de anunciação triunfalesca do poder laico ou religioso, em busca de afirmação e hegemonia. Metáfora de um discurso de poder. No fenômeno da festa, há a motivação buscada do prazer. O ensejo lúdico proporciona a fuga do horror ao vazio que nós sentimos, nós brasileiros, latino-americanos. Temos horror a isso. Por isso a festa ocupa esse lugar. O artifício político de fazer prender e submeter todos à magia admoestadora do brilho do poder. Então, realizamos o pacto festivo. Quais são as características dessas festas públicas? Desde o século XVII. Simbiose, melhor dizendo, desculpa, desde o século XVIII, certo? A hipótese aqui é triunfo eucarístico de 1733. Então eu esqueci de botar ali mais um pauzinho romano, século XVIII. Então, a simbiose precisa entre os fatores lúdico-evasivo, ideológico-persuasivo, perfil das comemorações populares, um estado potencial e vontade substantiva da fé. Nós brasileiros, nós somos tem uma palavra que eu quero dizer e eu ainda vou encontrar. Pacto festivo. Mensagem de admoestados. Nós somos admoestados. Essa é a questão, para a festa. Persuadidos para a festa. Sem atrito, então, mensagem de admoestação ou persuasão sem atrito com os principais atores do evento, ou seja, o povo. Então, para não entrar em conflito com o povo, festa. Abre-se uma sociedade hierárquica,
se abre uma brecha de liberdade na festa, ainda que transitória, no esquema rígido das relações segmentais do mundo social provinciano, semi-urbano, semi-industrial. A cultura barroca tem cunho persuasório e propagandístico, combinando com a necessidade do festejo como alienação social e afirmação política. A arte barroca é simultaneamente trágica e festiva, mas é artifício, engano e desengano. O modelo festivo, né, no sentido ideológico, estrutural, sociológico, né, as festas públicas fazem referências alegóricas de fundo mítico. Então a gente vai ter desde o triunfo eucarístico, os carros alegóricos, né, a carnavalização da festa, que é um traço, a teatralização, a estrutura festiva composta por quadros dinâmicos. Então, as comemorações de São Luís estão marcadas por esses quadros. Se eu tivesse aqui mais tempo e vocês paciência, poderíamos descrever as festividades para vocês perceberem essa dimensão alegórica e teatral, né? Essa estrutura de longa duração, que a gente se apoia aqui em Fernando Brodel, no sentido de que essa estrutura festiva, esse modelo é de longo tempo. Os pressupostos ideológicos, persuasórios e místico-reflexivos, enfatizados, compelem os espectadores a uma leitura da festa como mais um espetáculo que passa. É a arquitetura do efêmero, né? Modelo festivo do mundo ibérico, que contém as mesmas características e aspectos festivos dos eventos. Então, a institucionalização da festa no Brasil vem desse pacto. É a festa institucionalizada como processo de urbanização das cidades brasileiras, né? Desde Ouro Preto, Vila Rica, Cacá. Estilo das festividades, paradigmas da cultura católica europeia. São promoções compulsórias, programas que obedecem a padrões mais ou menos fixos, né? No Brasil a gente tem a alegria programada e datada, né? Então a gente tem micaretas, a euforia e a alegria tem data e hora para acontecer no Brasil, né? A estrutura da festa, na sua substância e organização, atende em toda a instância lúdica subjacente na mentalidade barroca, estimulando o povo a colocar em evidência toda a disponibilidade para o lazer e o entretenimento efêmero. É um espetáculo essencialmente teatral, uma máscara, né? uma mascarada. A estrutura da festa pública. Então, já estou chegando ao fim e só quero, então, sublinhar esses traços de elementos da festa, a presença do teatro e da poesia, que também é muito forte, das canções, né? Compõe a cena e a imagem paradisíaca, visão do paraíso na terra, né? O Brasil gosta de se colocar nesse lugar. Então, o projeto festivo tem um efeito mágico, expressão cultural que entrelaça a elite e o popular. Suspende-se a hierarquia, as desigualdades, né, pela lógica do entretenimento. Perpetuação do dispositivo festivo da colônia. Então, a nossa hipótese aqui é que com esse dispositivo festivo se perpetua uma estrutura colonial. Inerência lúdica, disponibilidade festiva, que evidencia a permanência da alma barroca, reprodução de um espaço social de teatro persuasório e catártico. Então, a carnavalização funciona como? Qual é a função social da carnavalização? Rito coletivo do carnaval, né? No sentido até da própria identidade. Essa carnavalização ou ruptura do senso de gravidade do mundo, seja na órbita material, seja nas projeções do espírito, atenuando o compromisso de trabalho e obrigações em sociedade, né? A gente suspende
a lógica do trabalho, das obrigações e cria um espírito da festa, atua sempre como um indicador de mentalidade de um complexo interracial ainda caminhando em seu ensaio de afirmação de uma regionalidade tardia. Então, me parece ser o caso, por exemplo, da insistente e repetida esse tema aí de maranhensidade, né? Festiva. A festa pública abre na nossa sociedade os interstícios festivos, enquanto veículo de carnavalização no esquema das relações de poder, quer político, quer religioso, deixando com isso de atuar como mero instrumento teológico para significar uma saída antropológica no terreno da interação entre diferentes componentes étnicos, de cultura e atitude existencial ainda em formação, né? É um quadro ainda não fechado, aberto, onde a festa e o carnaval são muito importantes. É o espaço de discurso de identidade cultural. Não é à toa que é nesse momento que a gente se sente mais brasileiro, tá? Colocando no mesmo palco atores de fala e máscara diversas, como o do colono de origem portuguesa, o trabalhador negro e o remanescente indígena, ao lado do fortuito elemento estrangeiro, no caso aqui o francês, que ficou aqui 2 anos e foi expulso, ao lado desse estrangeiro fortuito, a festa colonial brasileira, que é uma festa colonial moderna, ultrapassou um espaço tradicional de discurso de poder, buscando concatenar em seu lugar um espaço de discurso de identidade cultural. Então a gente naturaliza a festa. Ela é brasileira. Aliás, eu estava vendo no dicionário que Brazilian é sinônimo de ser um cara cool no mundo ocidental, né? Um cara simpático e festivo. Então a garota Brazilian Girl é um termo que pode ser aplicado em qualquer pessoa de qualquer origem, basta ela ser alegre, festiva e disposta ao entretenimento e ao lazer. Brazilian Girl é um sinônimo de alegria, de estado de espírito cool. Isso é muito interessante. É uma festa padrão, no nosso caso, deste balanceamento cultural de ancestralidades. A comunidade acionada em ritmo de festival sintetiza, pois, todo um projeto social dimensionado em espaço de esperança, espaço que inclui, sem nenhuma necessidade de explicação, não tem que ter motivo para a festa, a premonição étnico-mística de uma regionalidade possível no mosaico cultural nacional. Então, é uma tentativa de afirmação de identidade, e a festa funciona aí como esse lugar de alguma coisa tem que funcionar nesse espaço. É o triunfo, então, do espírito festivo, que eu vejo se concretizar a vistas aqui em São Luís, nessa parte do nosso país e nessa parte do mundo. A festa maior da história colonial, o triunfo eucarístico de 1733 em Vila Rica, aglutina numa só imagem coletiva as desinências culturais do sagrado e do profano, escrevendo uma primeira metáfora do êxito sociológico da miscigenação e do sincretismo místico que alimenta até hoje, em pujança tropical e dionisíaca, a resistência das classes dominadas contra a coerção de uma estrutura perversa que se consolida na sociedade brasileira e permanece inalterada em diversos torrões. Também gostaria de lembrar que uma palavra usada no meio econômico hoje, brasilização do mundo, significa o que está acontecendo na Europa hoje. É aumento da pobreza e do fosso entre as classes sociais. Então isso se chama, em termos econômicos, de brasilização do mundo. Seria uma globalização perversa. O consagramento festivo do triunfo eucarístico, premonitório, nos prepara para entender a contradição brasileira. Ajuda também a apreender a lição moderna de liberdade e interação que ainda nos é presentificada pelo espetáculo cíclico do Carnaval.
alegria eufórica programada, prometendo um estado permanente de festa. Pessoal, eu agradeço, era em poucas palavras que eu queria dizer, em síntese, né, de uma pesquisa que demandaria muito tempo a falar. Esse aqui é uma cápsula que eu tentei juntar para vocês aqui e dizer que muito do que eu apresentei nesses slides, faltou fazer referência a esse texto de Afonso Ávila, que é Festa Barroca, Ideologia e Estrutura. É uma referência bibliográfica. Muito dessas ideias vem desse ensaísta baiano que me ajudou a ter esta proposta de análise para esse fenômeno. Eu agradeço muitíssimo e já passo a bola aqui para o meu amigo. Na realidade, o que mais interessa é a gente abrir um espaço de diálogo nesse sentido. Então, os objetivos da minha fala, apontar impactos socioculturais da Copa do Mundo enquanto mega evento. O que é esse mega evento e quais são os legados disso? Eu trouxe 3 filmes de internet que tem no YouTube, no final da minha fala, eu vou deixar registrado isso. Eu tentei resgatar esse filme, mas não consegui. Um primeiro filme é do canal 100, vai mostrando o Maracanã dos anos 70, como aquele movimento de torcedores, como os caras, como o futebol se aproxima um pouco dessa dimensão de emoção, prazer. E aí nos comentários, muito interessante esse filme, e vai mostrando para a gente como é que se constitui a chamada identidade nacional em torno do futebol. O outro vídeo que eu trouxe também, de 4 minutos, 3 minutos, pega a música do Gabriel Pensador, aquele Brazuca Monibola, e vai fazendo essa relação entre o futebol e as desigualdades sociais. Ele vai pontuando, colocando algumas questões com relação à realidade brasileira. Então, nesse sentido, para trazer essa dimensão. E o terceiro vídeo, que eu acho que é o vídeo mais impactante, que é a fala de movimentos populares. No Brasil, você tem 20 comitês populares para discutir os impactos da Copa do Mundo. É liderado pela Raonic e pelo pessoal da arquitetura da USP. Os caras estão tentando fazer uma leitura do que esse movimento de Copa do Mundo, construção de estádios, as grandes propostas de construir infraestrutura para a Copa do Mundo, isso tem causado em termos de relação à desapropriação, as pessoas que moram no entorno, enfim, né? Eles vão tratar um pouco essas questões de dimensão ambiental e tal. E o segundo objetivo desse trabalho é relacionar a instituição futebol, trabalhando no sentido de instituição, no sentido de Beck, né, de Luckman, onde eles vão trazer o conceito de instituição, exterioridade, internalidade, objetividade, enfim, ele traz uma série de conceitos para dizer o que é instituição, com as tendências socioeconômicas da sociedade contemporânea. Então, eu vou linkar essa discussão do futebol e trazer aí alguns elementos para a gente pensar o papel do futebol muito imbricado com a realidade social. A estrutura da minha fala, então, eu tenho 3 momentos, melhor dizendo: a constituição da identidade nacional via futebol. Na realidade, você tem aí na história do Brasil, ontem o professor falou muito bem, um razoável histórico nesse sentido. Você tem aí algumas fases em que o Brasil se propõe a construir essa identidade nacional. Em 1930, 27, 30, tem um grande momento em que o Brasil traz o futebol como eixo de construção da identidade nacional. A República está se instaurando, se estabelecendo da perspectiva moderna, né, propriamente dito. E aí o futebol ganha uma força de efeito de identidade. Um detalhe, um corriqueiro, no livro do Nelson Rodrigues, em 1927, um jogo de futebol, o presidente da República estava presente, e aí teve um pênalti, um dos jogadores, eu não lembro mais a história direito, um jogador falou, não vai bater o pênalti não foi real. E aí o presidente lá da cabine falou a seguinte frase: eu estou mandando bater o pênalti. Aí um jogador, não lembro qual é, pegou a bola e falou assim: ele manda lá, a gente manda aqui. Então, nesse contexto,
E a partir daí começou todo um investimento organizativo em torno do futebol, no sentido que a gente conhece do ponto de vista dessa noção de regra, dessa construção de um espaço institucional mesmo, vinculado à ideia do Estado. O Estado incorpora o futebol como algo que faz parte de um patrimônio, um elemento cultural, né? Em 64 isso fica muito mais visível, muito mais latente. A ditadura militar faz um investimento muito forte no torno do futebol, investimento no sentido de patrocinar campeonatos, patrocina campeonatos. Vocês terem uma ideia, criou-se a loteria esportiva e aí criou-se também um campeonato nacional enorme, que todos os clubes do Brasil inteiro participavam desse campeonato, 60 e não sei quantos clubes. Aí tinha um slogan que os caras falavam, né, que está registrado, por exemplo, no Joel Rufino dos Santos, que é um texto interessante, por exemplo, aonde a arena vai arrumar um time nacional. E esse era o slogan vinculado à dimensão política. Então, a ideia nesse instante, a ideia de futebol está muito vinculada ao papel da ditadura militar enquanto controladora dessa instituição chamada futebol. Nesse sentido também, as federações, a CBF, CBD na época, toda ela era indicação dos militares. Então foi um momento de uso político disso. É claro que tem espaços de outras possibilidades. Por exemplo, tem um autor, um pesquisador da PUC, chamado Florensano, que escreveu A Rebeldia no Futebol, e ele vai falar de uma série de jogadores que nesse instante se rebelaram contra essa estrutura, né? Enfim, depois nós temos uma outra possibilidade também de pensar o futebol enquanto identidade nacional, essa redemocratização do Brasil, no processo de redemocratização em 80 e pouco, 85, 88, você tem também uma necessidade de também pegar o futebol e trazê-lo como uma ideia de identidade nacional. Nesse momento, você também tem uma correlação com política econômica, né? Você linka o futebol com essa dimensão política e econômica. Então não dá para pensar esses movimentos de construção da identidade, do ponto de vista histórico, sem linkar com o contexto da sociedade que estava posta. E aí eu passo para a segunda questão da minha fala, que é a relação entre futebol e sociedade. Essa relação entre futebol e sociedade, a gente vai perceber o seguinte: que o futebol tem 3 grandes fases. Daqui a pouco eu chego na Copa do Mundo, né? Só para eu estou armando uma estrutura para poder pensar na Copa do Mundo. Tem três grandes fases. A primeira grande fase é a fase amadora, quando começa a aparecer o futebol em Itu, né, no interior do estado de São Paulo. Depois o Charles Miller pega o futebol e depois tenta sistematizar isso enquanto instituição. A grande questão que foi posta ontem, foi colocada, hoje eu estou querendo até aumentar o diálogo, que eu acho que cabe aqui. A grande questão, se foi Itu, se foi o Charles Miller que trouxe o futebol, nesse contexto aqui, o que importa essa notícia está dada, o registro histórico, se veio da Itália, se foram os ingleses. Nesse contexto, ela não faz sentido. O que faz sentido é a estruturação de uma atividade física que se chamou futebol enquanto instituição. E nesse instante, você tem uma fase extremamente amadora, né? Os jogadores são amadores de boa família, filhos de ingleses. E tem uma constituição do espaço onde os pobres, de alguma forma, não participam desse processo. Você tem clubes de pobres sendo constituídos, mas eles não fazem parte da instituição de futebol. Isso vai acontecer mais lá na frente com o Bangu, com o Vasco da Gama, com outras questões. E aí passa a ser a segunda fase do futebol, que é a fase do jogador profissional, da profissionalização do jogador. Isso vai durar de 30, mais ou menos, até os anos 80. A profissionalização do jogador, mas o clube ainda passa a ser amadorístico. Um pouco essa ideia do Estado, da postura do Estado enquanto provedor, esse Estado pai, né, paternalista, que está presente na nossa relação. E aí tem a terceira fase, e esta terceira fase é que a gente
começa a pensar a dimensão do espetáculo, a dimensão da espetacularização, a dimensão do econômico, da comunicação como elemento-chave para poder constituir campos de relação. Nós começamos a pensar a ideia da marca, da constituição do futebol, não mais como uma atividade vinculada apenas ao prazer do jogo, à emoção, às grandes emoções que o futebol está presente, né? Mas especificamente a um negócio, a um mega negócio, a dimensão da marca. Tem uma discussão dentro do livro Espetáculo do Século, que é de 97, que um cara da Unicamp, Marcelo Ridente, se não me fala a memória, ele faz um arrazoado econômico do quanto naquela época, já em 99, quanto a marca já fazia sentido, né? Hoje, o Corinthians e o Flamengo são os times, e o São Paulo, o terceiro, são os times que mais vendem, a marca mais vende. O Corinthians faturou quase 1 bilhão esse ano só de venda, né? Graças ao Ronaldinho. Os Ronaldinhos, né? O Flamengo também, 850 bilhões. Eu estava brincando, o Flamengo começou a jogar mais quando trouxe o Ronaldinho, porque ele ofereceu 500 quilos de picanha a mais para ele poder correr um pouco mais. Enfim, brincadeiras à parte. Nesse contexto de profissionalização, o que se discute é a gestão do futebol. Olha como tem a ver com essas questões da gestão da coisa pública, né? A administração, profissionalização da gestão, e aí os caras começam a criar uma série de caras para pensar o futebol, a dimensão do marketing. Está muito associado a esse momento de Estado mínimo, nesse momento de ausência do Estado em algumas conduções e a tecnocratização da coisa pública, ou até, enfim, né, nessa perspectiva. E, de certo modo, esse movimento vai estar diretamente associado ao terceiro elemento da minha fala, que é o futebol e capitalismo flexível. Aqui eu estou fazendo algumas opções, eu acho que minha fala muito clara, fazendo algumas opções, eu tenho uma tendência de pensar críticas ao capitalismo. Eu acho que a gente hoje faz críticas ao capitalismo, mas vide a crise americana e a crise europeia, a gente faz críticas ao capitalismo, mas o capitalismo faz parte dessas relações, então não dá para viver sem ele, né, de alguma forma. Com este modelo, com essa mentalidade que a gente pensa, fique claro. Então, essa crítica, ela vem no sentido de que o futebol não está despregado dessas novas questões. E aí vem a ideia do mega evento, aí vem a ideia da espetacularização. Hoje é muito impossível você ter saúde financeira de um clube de futebol sem torcida, não precisa torcida. Basta ter a televisão, de alguma forma. Né? A televisão mostra tudo. Quer dizer, não precisa de gente aqui, Alexandre. Precisa de você gravar essa cena e a gente depois mostrar para as agências de fomento que nós fizemos. Essa é a grande sacada. Verdade. Por isso que vamos montar uma empresa. É brincadeira de novo, gente. Depois, se der certo, a gente comenta no coletivo. E aí, nesse sentido, o futebol propõe algumas questões que eu acho que aí nós começamos a pensar, e depois eu vou falar especificamente do legado da Copa do Mundo do Brasil, já indo do meio para o fim, né? A primeira questão é a seguinte: nesse contexto de futebol e capitalismo flexível, a primeira dimensão que acontece é a identidade. As identidades do jogador em especial, elas começam a diluir, são diluídas, né? Você não tem mais jogador do clube propriamente dito, você não tem mais jogadores da seleção brasileira, né? E isso pega direto também na ideia do torcer, né? É muito capaz de você ver um brasileiro hoje com a camisa do Messi, do Barcelona. E aí, isso é bom de alguma forma, que você dilui algumas questões, mas as identidades começam a ser diluídas ou flexibilizadas no sentido do David Harvey mesmo, da perspectiva do David Harvey. Porque é um negócio, é um grande negócio, uma grande marca. Para vocês terem uma ideia, o Barcelona é o clube que mais tem acesso à internet, algo de 1 milhão, não sei quantos mil acessos, assim, constante, muito interessante isso. A camisa do Barcelona que mais vende no mundo hoje.
E a outra dimensão que está colocada aqui é que o futebol não vive mais sem o esporte, de alguma forma, não vive mais sem comunicação de massa. Esporte que não está vinculado aos meios de comunicação de massa não existe. Eu lembro, só para falar um exemplo, eu fui presidente da Associação de Canoagem do Vale do Paraíba. Lá atrás, não tinha ninguém, um amigo meu falou assim, eu quero competir na Federação Paulista, eu sou bom de canoagem, mas eu não tenho ninguém, não tenho colega, não tenho nada. Vamos montar uma associação? Vamos. Aí, só para te ajudar. O que você, ele falou, o que você vai ser? Eu falei, você é qualquer coisa que você quiser. Então, tá bom, presidente. Aí arrumamos 10 caras, eu virei presidente, fizemos um primeiro torneio em Retenção da Serra, lotado de gente, né? Só amigo nosso. E o cara competiu, depois foi para a Federação Paulista, por conta da federação, e aí foi vice-campeão paulista de canoagem, e depois ele falou, não quero mais canoagem. Eu falei, e agora? Vamos destituir, você não é mais presidente. Com 2 anos de presidência. E eu quis dizer o seguinte, que a mídia não está, de alguma forma, o meio de massa não está com a mão ali, não existe nesse sentido, né? Por que o futebol é um instrumento? Eu não gosto de usar o termo usado, porque eu também não acho que não é usado. Acho que é uma ação mesmo que usa, é aquela ideia de que está dentro, está fora, está todo mundo fora, mas tem gente, o fora também está dentro, não no sentido Norbert Elias de fora e dentro, não é isso, de excluído mesmo, não. Mesmo excluído também está dentro, né? De alguma forma. Eu lembro, nesse sentido, o que eu quero dizer Taubaté tem um campo de futebol e tem uma linha do trem, né? Lá chama-se Burda Central de Taubaté. Então, nos jogos, agora na terceira divisão, na quarta, sei lá, mas quando estava na primeira, ficava todo mundo, quem tinha dinheiro ia para o estádio, que dizem que o estádio é democrático, mentira, né? A Copa do Mundo diz que é democracia, mentira, o ingresso é $300, né? Quem vai? Né? Nesse sentido, é um negócio mesmo. E aí eu lembro que os caras, quando o estádio enchia, não tinha lugar, não tinha dinheiro, o pessoal assistia na linha do trem ou na árvore. Você filmava, estava todo mundo em cima da árvore para ver que esse tipo de jogo. Nesse sentido, tinha espaço para poder as pessoas participarem. Portanto, a comunicação de massa ela é fundamental a essa lógica do esporte contemporâneo enquanto espetáculo. E a outra questão que está posta para a gente poder pensar um mega evento é a dimensão da sociedade do consumo. Não dá para pensar essas relações todas sem pensar no consumo. Eu estudei escolinhas de futebol, né? E a escolinha de futebol é uma invenção uma sacada fantástica, uma invenção vinculada às duas perspectivas. Primeiro, a ensinar o jovem que não sabe jogar futebol, etc., a participar do jogo, a jogar, mas não só jogar em termos de socialização, mas também para participar das ideias de consumo que estão embutidas na ideia da escolinha. E o segundo é ter um espaço de seleção de alguns jogadores que efetivamente têm habilidade para ser jogadores de futebol. Um negócio interessante. E ao mesmo tempo tem um lucro para o clube, porque tem o tal da franquia. São franquias. Né? Isso gera. E está vinculado à dimensão do consumo. E aí eu vou para a minha questão aqui, né, que é já entrando na ideia da Copa do Mundo, o futebol como um mega evento. Daí, futebol espetáculo ou espetáculo do futebol? No sentido dessa problematização aqui, espetáculo é porque na historiografia brasileira sobre futebol, sobre o jogo, etc., você tem várias literaturas, vários textos que vão dizendo que o jogador brasileiro é aquele que dá espetáculo. Aí os caras querem justificar por conta da capoeira, da ginga, aí tem uma série de questões do negro, né? Tem até estatística que a Copa do Mundo em que o negro não participou, o Brasil perdeu. Aqui o negro foi a maioria, o Brasil ganhou. Então tem toda uma discussão nesse sentido. E a ideia do espetáculo é que, no sentido de espetáculo, da sociedade da espetacularização mesmo. Como um casamento hoje, não se casa, hoje se espetaculariza. Né?
é nesse sentido. Como os movimentos homossexuais, os movimentos políticos hoje, não são mais movimentos... Não, tranquilo. Tranquilo, que eu já conheço a sua produtividade. No sentido de espetáculo, sociedade de espetáculo, está bem perdido, né? Você vê a ideia da carnavalização política desses movimentos. O que vai ser a Copa do Mundo? Um espaço de festa. Totalmente despreocupada com as consequências disso do ponto da perspectiva humana. Essa é a grande sacada. Quer dizer, a FIFA vem no Brasil e fala assim, esse é um elemento que eu vou colocar aqui, já estou chegando no fim, quer dizer, olha, tem um padrão FIFA de Copa do Mundo. E não tem essa ideia da soberania política do Brasil. Eles impuseram sobre as nossas relações o que eles quiseram. E vai ser do jeito que eles querem. Canais de corrupção, venda campista, vocês não têm ideia do que vai acontecer, né? Enfim. Tem até um elemento interessante que o Aldo Rabelo, agora está no Ministério do Esporte, ele fez a CPI da Nike, um livro que saiu pela fantástica CPI da Nike, vai revelando os bastidores do futebol. Essas questões que eu estou colocando aqui, todo mundo está careca de saber, né? Nesse sentido, o futebol hoje é espetacularização. E, ao ser espetacularização, ele tem um primeiro elemento, que é a ideia da transnacionalização do jogo, do jogador. Essa transnacionalidade é fundamental. A Copa do Mundo é um palco onde um cenário onde se cria um jogador, se cria para consumo, para venda, para negócio. Então, nesse sentido, virou um espaço de transnacionalização. Hoje aqui eu discuti a questão do futebol em megas eventos, da perspectiva da cultura e da perspectiva do patrimônio e da perspectiva do consumo. Eu tenho discutido nos últimos tempos a questão do futebol pela perspectiva da violência de torcidas, da violência no processo de formação de jovens e especificamente por conta da Copa do Mundo e por conta dos eventos esportivos que vão ser realizados no Brasil, Olimpíada e Copa do Mundo, eu tenho discutido os impactos socioculturais e econômicos da Copa do Mundo nas sociedades, nas cidades em que ele passa. Tenho feito uma análise junto com outros pesquisadores para entender o legado que a Copa do Mundo vai deixar positivo e negativo nas cidades pela qual o Estado brasileiro está investindo, está construindo estádios, enfim, qual é a transformação que isso vai trazer para a realidade brasileira. Eu particularmente tenho uma pesquisa chamada Teatro das Memórias e trata desses ritos comemorativos e rituais festivos comemorativos de ciclos de fundação de cidades que a gente tem na América Latina atualmente, E também comemorações democráticas, comemorações, por exemplo, da Revolução Francesa, do direito do cidadão, a Declaração Internacional Universal dos Direitos do Cidadão e Direitos do Homem. Então, os 400 anos de São Luís se encaixam nesse ciclo comemorativo. E o que a gente defendeu aqui é a hipótese de que em São Luís a gente está vendo um conflito entre dois modelos. Um modelo comemorativo, que é um modelo típico europeu, onde se desenvolve infraestrutura da cidade, a estrutura urbana da cidade se desenvolve, se modifica, se moderniza. E, ao contrário, aqui um outro modelo a gente vê predominante em São Luís, que é o esquema festivo. Então, a gente tem dois modelos. Um modelo mais europeu, de comemoração, desenvolvimento da infraestrutura, da cidade, administração e gestão urbana. Aqui em São Luís a gente vê um outro modelo predominar, que é o modelo festivo, um modelo muito antigo na sociedade brasileira. Então se faz festas, se faz comemorações de efemérides, de uma data redonda, mas num evento assim que passa, Uma festa que passa, é uma festa que pode ser lembrada, fica na memória, mas ela não traz benefícios para a cidade. Então esse é um modelo que a gente deveria começar a questionar.
não é ficar fazendo festa para comemorar, mas é procurar uma nova forma de comemoração em que os benefícios para a cidade, para o cidadão comum, sejam concretos, né? Criação de parques ambientais para crianças, zoológicos, jardim botânico, infraestrutura, e isso ser comemorativo, e não apenas festas. Por exemplo, desfilar, a Beija-Flor vai desfilar com milhões de reais da população maranhense. Que benefício isso vai ter? É belo ver o espetáculo do carnaval, mas e o cidadão? Então, esse modelo a gente deveria começar a questionar, esse modelo festivo. É preciso a gente procurar encontrar um modelo comemorativo que traga benefícios concretos para a sociedade, tão carente como a nossa de benefícios de infraestrutura.